Por que o julgamento é um dos principais pontos que impedem a nossa fluidez, a nossa leveza, a nossa abundância? Primeiro, quando a gente julga, muitas vezes nós estamos no lugar errado. Então, o que é esse lugar errado, né? Para quem já acompanha, é muito fácil. Então, o que eu decidi? A partir de hoje, eu vou partir da premissa que não é todo mundo que me acompanha há um tempo. Né? Eu vou partir da premissa que eu estou falando pela primeira vez. Então, para quem já me acompanha e fala, nossa, Maria, eu já sei de tudo isso, tenha paciência, né? Porque muita gente pega o vídeo e eu começo a falar, não, julgamento, a ordem, hierarquia, né? Exclusão, pertencimento. Eu falo, que doida é essa que está falando tudo isso? Então, o primeiro ponto que Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta alemão, que desenvolveu e descobriu, né, ordenou um processo e criou as constelações familiares, ele fala assim que a primeira lei sistêmica é a inclusão e pertencimento. E o que é isso, inclusão e pertencimento? Boa noite, Lu! É quando nós começamos, né, quando a gente tem a nossa vida, e sem perceber, a gente deixa de incluir alguém que foi importante para a nossa existência, principalmente os nossos ancestrais. Isso daqui é inclusão e pertencimento que a gente fala tanto. Aí você fala assim, pô, Maria, mas eu incluo todo mundo. Eu moro com meu pai, com minha mãe, com meus filhos, né? Só que a inclusão e pertencimento não é aquele que você convive. Por quê? Somente. Porque às vezes você pode conviver com a pessoa e excluí-la. Olha que interessante, eu posso conviver com uma pessoa e excluí-la, né? Quando eu excluo, eu acabo tirando do meu sistema. E todo mundo da família quer ser visto, quer ser incluído, quer fazer parte, né? Você também quer fazer parte do sistema da sua família. Por isso que a inclusão e pertencimento é a primeira lei sistêmica. E aí, voltando no julgamento, quando eu julgo alguém, o que eu faço? Eu excluo. Eu vou dar um exemplo que acontece no nosso trabalho dia a dia. Acho que eu vou começar a dar exemplos mais palpáveis, sabe? Porque acho que eu fico dando os exemplos muito longe, né? Então eu vou dar um do teu trabalho. Sabe aquele cafezinho que todo mundo vai lá tomar café, né? No escritório, aí fica lá todo mundo na cozinha tomando café. Ou na área própria do café. E aí o pessoal começa a falar mal de uma pessoa. Aí tá todo mundo lá falando mal do chefe, falando mal do colega, falando mal de alguém. Quando tá todo mundo lá falando mal de alguém, isso faz com que as pessoas se sintam o quê? Pertencentes, incluídas no grupos que estão falando mal de fulaninho. Né? Que é isso daí? O que acontece quando eu estou falando mal? Eu estou julgando, né? Porque ou eu julgo porque eu sou melhor, ou eu julgo porque eu estou criticando alguém, ou eu julgo porque não faço parte daquela panelinha, tá? Esse primeiro é o julgamento. Isso cria exclusão. Quando eu começo a julgar alguém, né? Eu excluo essa pessoa. Essa é a primeira lei sistêmica, lembra? Inclusão e pertencimento. Eu estou excluindo alguém. Eu estou fazendo com que alguém não se sinta pertencente. E nesse bate-papo do café, todo mundo lá falando mal de alguém ou comentando, né, uma situação, o que eu faço? Aqueles que estão lá no cafezinho se sentem incluídos, pertencentes, né? E ao falar de alguém, eu excluo esta pessoa, tá? Fica leve, eu vou te dizer, talvez naquele momento fique leve para você, que se sente pertencente e fica no quentinho, mas é leve para você? Né? É leve, é fluido na sua vida? Eu acredito que dificilmente essa situação onde todos estão lá falando de alguém, onde todos excluem alguém, né? Na hora você pode ficar quentinho, confortável, porque você se sente pertencente. Mas no seu dia a dia não é uma coisa leve, não é uma coisa fluida, tá? Então, o porquê que esse julgamento é aquele principal ponto que faz com que a gente não tenha fluidez, leveza e abundância na vida, né? Porque quando eu julgo, eu não consigo ser empática, tá? Então, vamos lá, no julgamento, quando eu julgo alguém, olha que interessante, quando eu julgo alguém, muitas vezes eu me sinto maior que esta pessoa. Então eu estou julgando um ato do papai e da mamãe, né? Outro exemplo prático.
Faz de conta que o papai ou mamãe, em algum momento, houve uma traição, né? E eu julgo. Não, eu jamais faria isso, mas que absurdo, né? Que blá, blá, blá. Então, ó, o fato de eu julgar, eu já estou me sentindo maior que a mãe e o pai, certo? Ou, eu poderia fazer melhor. Se fosse eu, teria feito diferente. Também estou julgando, né? Se fosse eu teria feito diferente. Me sinto maior. Quando acontece essa situação, é a segunda lei sistêmica, que é ordem e hierarquia, né? No trabalho, chefe tá como grande e nós colaboradores, né? Você com a sua equipe, você acaba sendo os pequenos. Dentro da casa, onde você está? Pai e mãe grande e nós, né? Os filhos pequenos. Esta é a ordem e hierarquia que você respeita em casa e respeita no trabalho. Quando eu me sinto maior que pai e mãe, muitas vezes eu me sinto maior que chefe, que a chefe, tá? Então, essa é a segunda lei sistêmica, onde você vai já poder aplicar no seu dia a dia. E quando eu julgo, quando eu critico mãe, pai, chefe, né, o conselho, diretoria, o que for, eu me sinto maior. E isso traz abundância e prosperidade? Não. Aí você fala assim, tá bom, Maria, já entendi, não é para eu ficar julgando pai e mãe, julgar chefe. Isso já traz mais leveza. Quando você se coloca no lugar certo, começa a fluir a sua vida. Por isso do julgamento, né? Então, quando eu paro de julgar, as coisas começam a fluir, tá? Então, porque o julgamento, ele traz essa dor, ele te afasta da abundância, da prosperidade, né? Da leveza, é porque eu fico na ordem errada, eu excluo alguém, eu me sinto melhor, eu me sinto maior do que as outras pessoas, tá?